Olá, meus irmãos, vamos começar o nosso projeto Atos daqui a pouquinho. Já estamos com a nossa transmissão ao vivo pela nossa página no Facebook. Logo, logo vamos começar o nosso projeto Atos, o nosso projeto de grupos pequenos, onde semanalmente nos reunimos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu espero que Deus, o Senhor, fale ao coração de vocês nessa noite. Vamos aguardar uns minutinhos para que juntos comecemos o nosso projeto Atos nesta noite. Vamos aguardar nossos amados irmãos que vão chegar aqui para juntos falarmos um pouco mais da palavra de Deus, aprendermos um pouco mais. Você que está chegando agora, coloque aí o nome nos comentários, um oizinho, né? Compartilhe essa live para que mais e mais pessoas participem conosco desse momento tão precioso que é o momento de aprendizado da palavra de Deus. Já estamos aqui ao vivo, né? E espero que logo, logo tudo corra bem na nossa transmissão para juntos cultuarmos a Deus, exaltarmos o Senhor. Também espero que o som esteja saindo bem aí para vocês. Estou testando aqui para ver se está tudo ok. Está saindo o som, pelo menos para mim aqui. Vamos aguardar um minutinho para que os demais irmãos se acheguem. Enquanto isso, você pode compartilhar essa live, pode iniciar uma sala de vídeo aí para que outras pessoas também participem conosco desse momento. Quero já dar as boas-vindas para todos que estão chegando aqui conosco. Que Deus abençoe. Coloque aí um oizinho aí nos comentários para que saibamos que você está aqui conosco. Bernadette já falou boa noite aqui, outros queridos também. Vamos começar nosso projeto Atos nesta noite, né? É muito bom poder ter esse tempo, né, de crescimento, de edificação na palavra. Nós tivemos na semana passada uma semana inteira de oração pelo Brasil. Cada dia oramos pela nossa nação. E hoje retomamos então as nossas atividades normais. Normal, fora do normal, né? Porque o normal seria estarmos agora na casa dos irmãos, louvando a Deus, exaltando o Senhor. Mas enquanto estamos nesse período de isolamento, de distanciamento, entendendo que este momento é um momento preocupante, vamos nos reunir aqui virtualmente, né, à distância, de forma remota, mas com uma certeza: Deus se faz presente, Ele é real nas nossas vidas. E isso é indiscutível, né? Apesar da distância, é tão gostoso poder olhar olho no olho, estar junto, abraçar. Mas enquanto esse tempo não chega, nós temos o privilégio de louvar a Deus na nossa casa, em nossos lares, sabedores de que o Senhor também será exaltado. Quero te convidar então para que você compartilhe essa live, escreva aí nos comentários boa noite, para a gente saber que você está aí, né? A Maria e o Almir colocou, o Paulo e a Rose, o Lúcio acabou de chegar aqui, falou que já pode começar, a Bernadette, e outros queridos que estão aqui conosco, a nossa irmã Nicinha. Que bênção poder estar com vocês aqui, meus queridos, para louvar e exaltar o Senhor. Bom, vamos começar nosso projeto Atos nessa noite? Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, né? Um dia que talvez teve seus desafios para você, algumas dificuldades, mas que bom poder chegar em casa, que bom parar por um instante, que bom poder agora ouvir da palavra de Deus. E o meu pedido para você: tente concentrar esse tempinho que vamos passar juntos. Tente focar na palavra de Deus, que nada venha atrapalhar, né, a sua comunhão com Deus. E se você tiver alguma dúvida, também pode colocar nos comentários, e que seja agora, durante a transmissão, seja depois, eu posso estar ajudando você, esclarecendo a sua dúvida, né? Vamos começar nosso projeto Atos, então. O presbítero Vigílio também já chegou aqui conosco, então vamos começar, né? O Lúcio já pode começar, nós começamos. Vamos orar, queridos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque todas as coisas então estão em tuas mãos. Graças te damos, Senhor, por tudo que fazes, por tudo que és na nossa vida. Ó Deus Altíssimo,
Pedimos agora, Deus, que o Senhor receba todas as partes, ó Deus, desse projeto Atos em tuas mãos, com aroma suave, que seja um tempo agradável, que seja um tempo edificante na nossa vida. Talvez, ó Pai, muitos dos meus irmãos tiveram um dia cansativo e poderiam estar neste momento deitados ou indo descansar, mas estão preferindo a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Que o Espírito Santo renove suas forças. Pai, eu quero te agradecer por tudo que fazes e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Até o versículo 4. É interessante que o verso 1, o texto começa dizendo: De uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. E os discípulos, quando ele terminou, os discípulos chegaram para ele e pediram: Mestre, ensina-nos a orar. O exemplo de Jesus motiva os discípulos a também terem esta relação com o Pai Celestial. O exemplo de Jesus motiva aqueles discípulos para que busquem agora também com o Mestre, com Jesus, a semelhança do Mestre, falar com o Pai, falar com Deus. Nós temos estudado ao longo desta jornada nossa aí no tempo de quarentena, com a série Senhor, ensina-nos a orar. Dentro da oração que o Senhor ensinou aos discípulos, conhecida como a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, e nós temos muito a aprender. Não é uma oração meramente para que venhamos a repetir de forma vazia, ou mera repetição. O próprio Jesus, ele questiona isso, ele fala: não useis de vãs repetições. Na verdade, o que nós temos é um modelo que tem algumas partes, 3 partes. E essas partes aí mostram como deve ser a nossa postura diante de Deus em oração. Antes de nós começarmos, então, falando um pouquinho mais da nossa série Senhor, ensina-nos a orar, vamos cantar Em quem você tem crido? É a sua segurança? A segurança do crente está em Jesus Cristo, e sabendo que até o fim das nossas vidas e no porvir, Ele guardará o nosso tesouro até o dia final. Vamos louvar o Senhor com este hino? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque a mim o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem o vivo e sou
certo, é glorioso. Caminhamos no encontro até um dia final. E quando vem Jesus, Não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. mas eu Sei que tenho ido, estou bem certo, é glorioso. Caminhar o meu encontro até um dia final. Amém. Essa é a nossa segurança. O Senhor guardará o nosso tesouro até o dia final. Ou seja, toda a nossa vida aqui está sendo preservada, guardada pelo Senhor, e essa é a perseverança dos santos. Essa é a certeza que temos de que, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, às batalhas, somos guardados por Deus. Que bênção é saber disso. Que bênção é saber que o Senhor está ao nosso lado. Vamos fazer mais uma oração? Agora, orando pelo nosso estudo nessa noite, e também por aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, que estão enfermos, que o Senhor esteja cuidando da família de cada um deles. Se você se lembrar de alguém que está enfermo, traga ele em oração neste momento. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por esta noite, te agradecer pela vida dos meus irmãos, por tudo que tens realizado em nosso meio, de uma forma muito especial. Eu clamo a Ti pela cura, eu clamo a Ti que o Senhor abençoe aqueles nossos irmãos que estão enfermos. Lembramos, ó Deus, a nossa irmã Andréia, que o Senhor esteja abençoando sua vida, nossa irmã Edi, o Pai, a Vilma, o Paulo cuida deles também, da saúde deles, de todos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando. Cuida, Pai, das suas enfermidades, abençoe esta cidade, ó Pai, no meio desta pandemia, Senhor. Faz com que este vírus desapareça e que as pessoas reconheçam que é a glória do Senhor, que é o Senhor que está agindo. Pai, pedimos também que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor enriqueça a nossa vida com o aprendizado da palavra. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus irmãos, nós temos caminhado ao longo dessa série, né? Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a orar. Eu lembro lá atrás que mencionei para os irmãos que nós precisamos trabalhar com a dinâmica da oração como um diálogo, né? Como alguém que se assenta numa cadeira menor e olha para o seu pai na cadeira maior e este ouve a sua oração, a sua fala, é um diálogo. E, na verdade, a oração não é simplesmente pedir, pedir, pedir. Não, envolve o pedido em si. Mas é muito mais do que isso. A oração é ir diante do Deus Altíssimo, conversar com Ele, ouvir sua voz através da sua palavra, manter comunhão com Ele. E temos ao longo desta jornada, então, trabalhado muito essa dinâmica sobre intimidade com o Pai. Nós temos trabalhado muito nessa dinâmica de manter uma relação mais próxima com o nosso Deus. Né? Às vezes nós falamos de um Deus desconhecido, às vezes temos falado de um Deus que foi nos apresentado por uma religião, no caso, por uma igreja, mas que nós mesmos não temos experiência. Nós mesmos não temos um diálogo, nós não temos andado com Deus. Nós chegamos ao findar de um dia como esse, nos perguntando, como foi o seu dia? Como foi o meu dia? Uma reflexão. Aconteceu isso, aquilo. E a pergunta é, e com Deus, como foi sua relação com Ele? Ele falou com você? Você falou com Ele? Você teve a comunhão com Ele de caminhada? Sabe, queridos, isso é essencial para a nossa vida. É estranho ver um crente almejar os céus, almejar ir para a glória celestial, seja quando Jesus voltar ou quando partir daqui, e não almejar estar em diálogo, em comunhão com seu Pai no aqui e agora. É estranho. E ao longo dessa jornada, então, nós já vimos a primeira parte que envolve a glória, a adoração ao Senhor. Depois a segunda parte que nos convida a clamar a Deus, seja pelas causas materiais e seja por livramentos.
E aí, caminhando já quase para o fim dessa série do mal, né? Nós começamos falando lá, Senhor, livra-nos das tentações, livra-nos do mal. E nós vamos hoje começar, eu vou dividir em duas partes essa nosso bate-papo nessa noite, né? Hoje eu quero dar uma pincelada nessa primeira questão aí, a questão do mal, e depois eu quero aprofundar um pouco mais na próxima semana. Bom, eu começo perguntando para você, quando a expressão mal aparece, o que vem na sua mente? Talvez a primeira coisa que venha é o diabo, Satanás, né? O maligno. E não está errado. Talvez as circunstâncias ao nosso redor também não está errado. O mal é algo que nós, se pudéssemos fugir, fugiríamos, né? Por isso, a oração lá, o Senhor nos exorta a clamar a Ele que nos livre do mal. Que o Senhor nos afaste das tentações, que nos livre do mal. E aí eu quero falar, pelo menos aí, de 3 implicações quando nós falamos sobre o mal. A primeira coisa que você precisa entender é que o mal, ele é uma realidade. O mal é uma realidade. Essa é a primeira coisa a dizer sobre o mal, e que é uma realidade que nós não devemos fingir que não existe. Cientistas cristãos, místicos hindus, tentam aí ignorá-lo, né? Como se fosse uma ilusão, como se estivesse só no imaginário. Outros diriam que é o bem em formação, ou é o bem mal entendido, né? De verdade não existe o mal, mas nós sabemos que existe o mal. Nós sabemos que o mal é uma realidade. Eu já disse isso já há alguns anos, dando um estudo sobre batalha espiritual na igreja, não sei se você vai se lembrar, que nós não podemos supervalorizar as ações do mal, do diabo, e nem menosprezar. E nós precisamos, então, como crentes saudáveis, entender que é uma realidade. Ou seja, a Bíblia, né, na Bíblia, o mal é tão real quanto o bem. E a distinção entre eles é bem definida também. Não há dúvida que o mal existe. E não há como alguém chegar e dizer assim, eu estou meio na dúvida se é mal ou bem. É interessante que o próprio o Senhor nos exorta que em tempos difíceis o mal está presente e isso vai se agigantando e crescendo, caminhando sobre nossas vidas. Uma segunda questão que nós devemos falar sobre o mal é uma irracionalidade. A segunda coisa a dizer sobre o mal é que é uma irracionalidade, ininteligível. Né? É uma coisa que não faz sentido. Sabe, a única definição plausível é que ele é a perversão do bem. Né? Quando a gente olha, como pode alguém escolher o mal? Como se nós fôssemos perfeitos e nunca escolheríamos o mal. É uma irracionalidade. Escolher caminhos destrutíveis, caminhos de morte, é, como a Bíblia diz, uma loucura. É tolice. Mas em terceiro lugar, quando nós falamos do mal, nós também precisamos entender que Deus está lidando com ele. Então veja, é uma realidade, é uma irracionalidade e Deus está lidando com ele. Quando a gente olha para a questão do mal, o mal não é um agente livre que tem todo o poder, que atua soberanamente e ele pode atuar nas circunstâncias da nossa vida como se fosse um agente livre. Não. Nós precisamos entender que tudo está debaixo do controle de Deus, mas que também, com o preço do Calvário, lá na cruz do Calvário, Deus fez separação entre o bem e o mal. Ele já triunfou sobre o mal e num dado momento o mal será eliminado. O Apocalipse fala que chegará um tempo em que não haverá mais dor, nem choro, nem pecado, nem sofrimento, nada. Ele será eliminado. Então o crente, o cristão que contempla o mal, ele não é
um pessimista, pois ele sabe que um dia essa realidade louca, né, essa realidade burra, se podemos dizer assim, ininteligível, né, que destrói o bem, ela será destruída. Vai ser destruída. Cristo nos assegurou isso, né? Ao vencer o mal cósmico na cruz, está lá em Colossenses 2, verso 15. E finalmente, ele destruirá totalmente com o seu retorno. Então, a primeira coisa que a gente deve entender quando a gente fala da questão do mal é uma realidade, é uma irracionalidade, e Deus está lidando com ele. Existem, e aí a gente tem que destacar, dois tipos de mal. E nós precisamos trabalhar isso. Na nossa versão, na nossa Bíblia, ela traduz como livra-nos do mal. Na Bíblia de Jerusalém e outras versões, ela traduz como livra-nos do maligno. O que se aproxima melhor na tradução do texto original do maligno. Eu já vou expor um pouquinho o que significa isso. Bom, o que é um mal? Quando a gente pensa no mal em si, nós vivemos mergulhados com o mal ao nosso redor, né? A palavra mal parece que faz parte do cotidiano. Se nós acordamos não tão bem, nós falamos assim, eu não estou bem, eu estou mal. Seja um mal interno, né? Seja dentro da nossa alma, seja externo. Mas, basicamente, nós devemos destacar dois tipos de mal. Mas antes de falar desses dois tipos, eu coloquei para nós o seguinte. O mal significa a maldade que tem o efeito de arruinar, eliminar ou impedir a bondade. Isto é, a conquista de uma vida que é justa, valorosa. O mal, como foi definido, toma duas formas. E aí, baseado nisso, há duas formas que nós devemos destacar quando nós falamos acerca do mal. Em primeiro lugar, o mal externo. Há uma maldade externa a nós. Há uma maldade externa a nós. É o que nós chamamos da maldade das circunstâncias. As circunstâncias se tornam malignas quando provocam mais dor e frustração em nós do que um bem ou um aprendizado. Na verdade, as circunstâncias não são más com frequência. É importante destacar isso porque há muitas e muitas circunstâncias que elas podem trazer algo benéfico para nós. Quando a gente olha as circunstâncias externas, tantas e tantas dificuldades acontecendo, muitas vezes essa circunstância que aos nossos olhos é má, ela tem um caráter pedagógico, ela traz um ensinamento. Quer ver um exemplo? Um homem chamado Beethoven, possivelmente você já ouviu falar dele. Ele foi capaz de transformar a frustração de sua deficiência auditiva, o surdo, né? E a dor da solidão em uma música de heroísmo. Muitas e muitas pessoas limitadas por alguma deficiência têm conseguido alcançar dignidade e tranquilidade apesar da agonia, da dor física. Certa vez o salmista, lá no Salmo 119, verso 71, ele disse assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Eu não estou dizendo que a gente deve bater palma e dizer glória a Deus, que bom que eu estou sofrendo. Mas nós também precisamos entender que até o mal externo tem lições para a nossa vida. Né? José, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 12, versículo 20, se não me engano, ele diz aos seus irmãos, depois de se revelar para eles, né, lá no Egito, ele fala assim: vós intentastes o mal contra mim. E aí, nessa expressão, vós intentaste o mal contra mim, nós precisamos lembrar de toda a trajetória de José. José sofrendo a inveja dos seus irmãos, a agressão física da parte deles, José sendo vendido como escravo, José fugindo da esposa de Potifar, sendo lançado na prisão, sendo esquecido na prisão, revelando sonhos até chegar na posição do segundo homem mais importante de todo o Egito. E aí José fala para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus
transformou o mal em bem. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que as circunstâncias, quando a gente fala do mal, pode implicar tanto no aspecto externo, e aí nesse aspecto externo pode causar, tirar proveitos do mal na nossa vida, né, e tirar lições, mas também acontece da dor ser tamanha que a pessoa só consegue gritar até desmaiar de exaustão. Isso certamente é um mal. Pessoas quando estão sofrendo, só quem sofre com a dor sabe o quão mal é. Né? Então há esse aspecto externo. E há um outro aspecto. Bom, se a gente falou do aspecto externo, é a maldade dentro de nós. A maldade da corrupção. Essa é a maldade de homens maus e anjos caídos. A maldade que é, de um ponto de vista, a falta do bem, e do outro, o bem dando errado, como no caso do maligno, de Adão, de eu e você. Sabe, na verdade, quando nós olhamos para tudo ao nosso redor, nós devemos perceber a questão da depravação total do homem. O homem está num estado caído. Até que ele seja restaurado pelo Senhor, até que o Senhor, através de uma nova vida, o restaure, ele é um ser caído, morto em seus delitos e pecados. Sabe, meus amados irmãos, quantas e quantas vezes nós olhamos ao nosso redor e vemos a maldade no coração do homem, ao ponto de ser extremamente corrosivo, destrutivo. A maldade está presente, seja de forma externa, das circunstâncias, seja de forma interna, e nós sabemos que tudo isso é fruto do pecado. Então, como e por que o bem se corrompe e toma caminhos errados é mais do que a Escritura nos explica, ou que nós podemos entender, mas o fato é que existe. O mal existe. Em relação ao primeiro tipo de mal, né, o mal externo, eu coloquei aqui para nós somos passivos. E eu não gosto muito de usar esses exemplos, mas usando o exemplo da moda aí, né, coronavírus é um mal externo. Mas você está tomando os devidos cuidados, se guardando quando pode em casa, saindo só quando é necessário, se tiver que sair para trabalhar não tem jeito, usando aí todos os meios, uma máscara, uma luva se puder, álcool em gel. Mas pode acontecer de pegar um vírus. O vírus está presente aí. Ninguém saiu para ir em algum lugar e falou assim, vou passar a mão nas coisas para pegar o vírus, vou colocar a mão na boca. Não. Nesse sentido, nós somos passivos, sofrendo em relação ao que está ao nosso lado. Mas esse mal externo, do qual nós somos passivos, ele está ligado, ele sofre alteração do mal interno. Desse nós somos ativos. Desse nós somos responsáveis, né? Pode acontecer de um avião cair, não foi você que provocou, né? Por diversas circunstâncias. Mas o mal interno, aquele que brota no coração, aquele que maquinamos, esse nós somos inteiramente responsáveis. É interessante que nós somos ativos fazendo, mas o mal que não quero, esse faço, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 7,19. Ao que a reação de todo homem honesto deveria ser, sim, comigo também acontece o mesmo, eu sou mau. Às vezes nós temos a tendência de jogar a culpa para outra pessoa. Às vezes nós temos a tendência de terceirizar, dizer, não, o mal que está acontecendo é culpa de fulano, é culpa de Beltrano, mas nós não podemos nos esquecer que temos a nossa responsabilidade. E antes de prosseguir aqui, o diabo é inocente nessa história, porque até agora eu não falei do diabo. Calma, eu vou falar daqui a pouco de Satanás, daqui a pouco não, vou deixar isso para o próximo estudo, porque nós estamos tratando do mal e do maligno, e aí nós devemos pensar na abrangência dele, tanto no aspecto externo, quanto no aspecto interno, e nos intentos de Satanás. E esse eu quero me delongar um pouco aí no próximo estudo, né? Então, feito essas considerações, em primeiro lugar, entender que o mal é real, ele existe, entender que o mal é uma irracionalidade,
fazer tais coisas que são abomináveis, desagradáveis, está fora de si, é loucura, para não dizer burrice. E também entender que Deus está lidando com a questão do mal. E quando falamos do mal, existe a questão do mal circunstancial, externo, do qual nós somos passivos, está presente, e há o mal interno, do qual, desde quando os nossos primeiros pais pecaram, nós cativamos isso. Ninguém pode dizer, eu não sou pecador. Em uma certa medida, como diz o apóstolo Paulo, e aí usando o texto, parafraseando o texto do apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 3, 23, não há um justo sequer. E aí nós poderíamos dizer, não há ninguém que possa dizer, não há um bom sequer, no sentido de não possuir o mal. Até a pessoa mais boníssima da face da terra, ela comete os seus atos de infração, porque o mal está em seu coração, está na sua vida. O profeta Jeremias, lá no capítulo 17, ele fala assim, enganoso é o coração, ele é desesperadamente corrupto. Então a gente precisa entender isso, porque quando nós não entendemos isso, o mal não existe. E o mal está atuando na nossa vida. Não, o que acontece é apenas algo que eu tenho que passar. Não. Nós temos que vigiar e orar porque ele está presente. E aí a grande questão é, nós estamos perdidos de tudo, então? Como nós podemos lidar com tudo isso? Meus queridos, Deus vem ao resgate. Sabe, o cristão não podem desprezar o mal que está ao seu redor e o mal interno. E não tem essa escolha. Nós sabemos, isso é real. Pois seu chamado é para enfrentar o mal e vencê-lo com o bem. A Bíblia sempre nos exorta a vencer o mal com o bem. A não perseguir a quem nos persegue, mas orar por eles, a fazer o bem por eles. Ao que o apóstolo Paulo diz que fazendo isso, nós vamos amontoar em sua cabeça brasas vivas. Eles não vão entender como é que pode. Essa afirmação revela que o mal não vence os crentes, não vence os cristãos. E aqui a oração do Pai Nosso entra mais uma vez. Até então eu dei uma pincelada sobre o mal. Mas olhando propriamente, queridos, aquilo que os discípulos pediram ao Senhor, aquilo que os discípulos clamaram ao Senhor, na sua oração, que é uma oração modelo para nós também devemos orar. Senhor, livra-nos do mal. Mas que mal? Senhor, livra-nos do mal circunstancial, do mal ao nosso redor. Mas livra-nos também, Senhor, do mal no meu coração. Me livra de mim mesmo. E me livre dos intentos de Satanás. Me livre para que eu não venha cair na tentação de Satanás. Bom, Jesus, o ponto importante aqui é que Jesus, nos dando essa oração, implica uma promessa que se nós buscarmos libertação do mal, nós a encontraremos. No momento em que gritamos, livra-nos, a operação de resgate por parte de Deus começará. O socorro estará a caminho para enfrentar qualquer mal que nos ameace. Sabe, queridos, como eu disse lá no início, quando nós olhamos na nossa tradução, na revista corrigida, ou mesmo na revista atualizada, que é a nossa, na nossa tradução, a palavra grega lá traduzida por mal, em geral, ela é traduzida assim, mas em outras Bíblias ela é traduzida por maligno. Não importa, embora o segundo significado, maligno, seja o mais provável. Então, a primeira tradução significaria o seguinte: livra-nos de todo o mal no mundo, que está em nós mesmos, em outras pessoas, e em Satanás e em suas hostes. Mas a tradução que leva como maligno, ela poderia ser traduzida da seguinte maneira: livra-nos de Satanás, que procura a nossa ruína, e de tudo aquilo que ele emprega para alcançar tal fim. Tudo que é contra Deus no mundo, toda a pecaminosidade de nossa carne e todo o mal espiritual de toda essa sorte. Ambas as traduções atingem o mesmo ponto. Senhor, me livra do mundo, da carne e do diabo,
que são os nossos adversários, que nós temos que lutar o tempo todo. Nós temos que, durante o dia, ao acordar, ao invés de simplesmente pedir, e esta oração também é um pedido, mas nós devemos clamar a Deus, não apenas pedindo coisas materiais. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, mas peça a Deus também que o livre do mal, que o ajude a ter uma vida santa, agradável a Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos esquecemos de orar, dizendo: Senhor, me ajuda, para que eu não venha dar mau testemunho. Senhor, me ajuda, para que eu possa lidar com o mal que está presente dentro de mim. Senhor, me ajuda, para que as outras pessoas vejam a luz de Cristo na minha vida. Eu percebo que bradar, clamar a Deus, livra-nos do mal, implica, queridos, em contar com o socorro de Deus, que vai nos livrar todos os dias. E nós, às vezes, falamos e devemos falar dos livramentos que Deus está nos dando, né? De um acidente, de uma doença, de alguma coisa. Mas Deus também está nos livrando, pela graça dele, de sermos tão mal quanto o nosso potencial é. Eu lembro, e já disse isso também em outros momentos, que um professor meu do seminário, ele falou: quando você olhar um vil pecador, quando você olhar um marginal, quando você olhar alguém terrível, aquele que você sente nojo, você pode, de fato, julgar, né, no sentido de olhar os atos externos, mas também tem a atitude de gratidão a Deus, porque você tem o mesmo potencial. Mas por que eu não fiz tamanha coisa? Porque meu pai e minha mãe me educaram assim? A gente sabe que não, né? A gente sabe que tem muita gente que cresceu em famílias boas, famílias de uma boa educação, que levaram uma vida totalmente devastada. Mas o que me livrou do mal? A graça de Deus. É a graça que me refreia de expressar tamanha malignidade que há no meu coração. Por isso a nossa oração diária deveria ser, além de Senhor, livra-nos do mal, também orar dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu tinha todo o potencial para fazer coisas terríveis no dia de hoje, mas o Senhor me preservou. O Senhor tem cuidado da minha vida. Meus queridos, é de suma importância conhecer o mal. Eu já disse isso lá atrás nos nossos estudos, nós estamos numa batalha. E muitas vezes nós não estamos nos dando conta disso, que nós estamos numa batalha. Eu mandei agora há pouco um vídeo, né, do Jornal da Record. A Maria até comentou que ela assistiu isso ontem. Eu não tinha assistido, mas esse vídeo me deixou assim triste de perceber a situação dos nossos irmãos na fé lá na China, que professam a fé em Cristo, mas que estão sendo perseguidos, ao ponto de ter que negar a sua fé e adorar símbolos do comunismo, adorar como um Deus. Olha o mal do homem presente aí, criando ídolos para si. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Logo, logo, outros e outros países, por que não dizer o nosso, teremos situações assim. A perseguição está crescendo. Então é necessário conhecer o inimigo com que nós estamos lidando. Ele, Satanás, não está de brincadeira. O meu eu preciso saber dominá-lo. Cumpre a mim dominar o pecado na minha vida. Cumpre eu, restaurado pelo Senhor, demonstrar o fruto do Espírito, não as obras da carne. E uma delas é o domínio próprio. Então perceba que eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que eu sou mau. Porque se eu ficar só com justificativa, eu não sou tão mal quanto o fulano de tal. Eu não sou tão mal quanto isso, aquilo, outro. Não, eu sou mal. Mas a graça me alcançou. E dia a dia, pela santificação, o Senhor restaura a minha vida. Mas não é algo meramente passivo. A salvação é. O Senhor me alcançou. Mas a santificação é uma estrada dupla. O Senhor me tornou santo e eu me santifico todos os dias, tendo atitudes que agradam ao meu Senhor. Mas o mundo do qual nós vivemos é mau.
O próprio Senhor Jesus disse que o mundo, conforme nós vimos no domingo passado na mensagem, o mundo odeia ele. E aí o Senhor Jesus diz, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Olha, o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que jaz aonde? No maligno. Então, meus irmãos, hoje era isso que eu gostaria de dar uma pincelada, apenas fazendo uma recapitulação para nós. Primeiro, o mal é uma realidade. Não subestime as obras do mal. O mal é uma realidade. O mal é irracional, porque ele escraviza, ele leva a uma dureza de coração. Deus está lidando com o mal e ele já venceu o mal na cruz do Calvário. Ao Jesus clamar e bradar ali, está consumado, ele colocou tudo aos seus pés. Mas também, queridos, precisamos entender que há dois aspectos quando falamos do mal, dois pontos a ser destacado. O mal externo, das circunstâncias, das quais nós somos passivos, mas traz dores para nós. E o mal interno, desse nós somos ativos. Independente externo, das circunstâncias ou interno, é fruto do pecado, de uma natureza disforme. Aquilo que era perfeito foi manchado. E aí nós vimos que Deus vem para nos socorrer. E Ele vem para nos socorrer, vem ao nosso resgate. Basta você orar. A oração que Jesus ensina, e esse é o ponto. Quando Ele diz, livra-nos do mal, é porque tem um Deus presente que nos livra do mal das circunstâncias, nos livra do mal interno e nos livra das hostes de Satanás. Por isso, meus amados irmãos, terça-feira que vem, eu quero falar um pouquinho sobre a atuação do maligno. E pensando nisso, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, num campo de batalha. Eu e você precisamos conhecer a ação de Satanás. Não é um estudo para enaltecer a Satanás. Como eu disse, é uma continuação desse estudo. Nós falamos do mal circunstancial, nós falamos do mal de nós mesmos, mas e a atuação de Satanás? Você conhece o que ele tem feito? Você sabia que ele passa de forma sorrateira? Então, no próximo terça-feira, se Deus quiser, nós vamos falar um pouquinho mais da atuação do capiroto, ou de Satanás. Né? Nós vamos falar um pouquinho da atuação do maligno e ver como ele atua contra os filhos de Deus e o quão é importante conhecer esse adversário para vencê-lo. Entendendo que o Senhor já venceu e nos deu a capacidade de resistir ao diabo, como a Bíblia diz, e ele fugirá de vós. Muito bem, queridos, estamos chegando ao final do nosso projeto Atos nessa noite. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, espero que, pela graça de Deus, você possa ser edificado dia a dia com a graça que vem do alto, que vem do Senhor. Amanhã pela manhã, às 8 horas, nós teremos aqui uma reunião de oração, como fazemos todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, nossa reunião de oração, pontualmente, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Quero agradecer a presença de todos, agradeço a presença do pastor Saulo, lá da Nazareno, em Campinas. Campinas, não. É perto de Campinas ali, a região, não me lembro agora. Deus esteja abençoando a vida do pastor Saulo, já foi da nossa igreja no passado. Os demais irmãos que estão aqui conosco, Deus esteja abençoando vocês. Né? Não tenho condição de mensurar todos que estão aqui, apenas aqueles que deram um joinha aí, a Ana, a Fátima, o Ticiano, a Nicinho, Nelsinho, e os demais irmãos que eu já tinha citado, a Andréia, a Eva, a Maria, o Almir, outros irmãos aqui. Deus os abençoe, que Deus os fortaleça e que possamos, dentro em breve, juntos, louvar a Deus, agora de forma presencial, né? E logo, logo, tudo isso passe. E que, de fato, melhoremos, né? Não melhoremos porque saímos de um vírus tão devastador, mas melhoremos porque o Espírito Santo de Deus é que molda a nossa vida. É que está dentro de nós, moldando o meu e o seu coração. Deus abençoe, Deus fortaleça a sua vida,
e que você tenha uma excelente noite de descanso, abençoadíssima pelo Senhor. Nós não oramos, né, para terminar. Vamos orar? Vamos. Quase que eu desligo aqui, olha só. Vamos orar para terminar nessa noite. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por ter recebido a instrução da Tua palavra. Nós temos o mal presente neste mundo, fruto do pecado, a imagem disforme de uma natureza decaída. O mal das circunstâncias que tem levado muito, tem trazido pessoas às lágrimas, ao choro, à dor, o mal interno. E muitas vezes o bem que queremos, esse não fazemos, e o mal que não queremos, esse temos cometido. Misericórdia, Senhor, que saibamos lidar com a nossa natureza. Agora, salvos em Jesus Cristo, temos o poder, a capacidade de resistir ao diabo. Não por nossas forças, mas pela força que vem do Senhor. E também nos ajude, ó Deus, a lidar com as tentações, com as ciladas do maligno. E na próxima semana, tendo da Tua vontade, Senhor, possamos conhecer um pouco mais dos planos ardilosos, terríveis, do nosso adversário, Satanás. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, guarda-os e tenhamos uma excelente noite de descanso. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, esse foi o nosso Projeto Atos de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com vocês, que cada um seja fortalecido pelo Senhor e que tenhamos todos uma excelente noite. Eu senti falta, viu, Maria, dos coraçõezinhos subindo aí, né? Às vezes eu olho aqui, acostumei tanto a Fabiana mandando um monte de coraçãozinho, a Maria mandando um monte de coraçãozinho, agora hoje eu nem vi, talvez mandaram aí, eu não vi os coraçõezinhos, brincadeira, não tem problema não, pode ficar, porque quando abre uma sala de vídeo não dá para ver os coraçõezinhos. Agora eu estou vendo que está subindo um monte de coração aqui. Nós estamos acostumando mal com esse coraçãozinho. Deus abençoe, meus amados. Tenham todos uma excelente noite guardada pelo Senhor. Fique com Deus. Tchau, tchau.